Olá! De árvores arrancadas e casas destruídas, a carros que saem voando e docas com barcos quebradas. Essa é apenas uma fração das consequências que algumas tempestades de tornados deixam para trás. Hoje, vamos dar uma olhada em alguns dos piores e mais impressionantes deles. Vamos lá. Você não tem ideia de como a paisagem mudará drasticamente em alguns segundos. No dia 26 de abril de 2024, um tornado atingiu a cidade de Lincoln, em Nebraska, arrancando o telhado e 3 paredes de uma fábrica com uma área de mais de 10 mil metros quadrados. A velocidade máxima do vento naquele dia foi de 265 km por hora. O tornado quebrou árvores, casas e levantou carros no ar. Uma imagem assustadora, você não concorda? Aqui temos um ótimo exemplo do que não se deve fazer durante um desastre natural. Essas pessoas provavelmente ficaram perdidas e sem saber como reagir se esconderam debaixo de um viaduto. Mas lembre-se, em momentos como esse, o espaço debaixo de pontes é literalmente um túnel de vento. É um milagre que eles não tenham se machucado. A propósito, tentar se esconder atrás de uma placa também não é uma boa ideia. Estar na estrada com mau tempo é uma posição nada invejável para qualquer motorista. Matei! Estradas escorregadias, visibilidade quase nula. Em uma situação como essa, você só pode confiar em suas próprias habilidades de direção e na prudência dos outros usuários da estrada. Mas e se os fortes ventos forem acompanhados não só por uma chuva torrencial, mas por uma tempestade de neve e temperaturas abaixo de zero? No Canadá, eles conhecem essas situações em primeira mão. Veja essas imagens, por exemplo. Um motorista de caminhão luta contra os elementos da natureza e perde feio. Durante uma tempestade de inverno em Alberta, a rodovia Trans-Canadá se tornou um verdadeiro desafio para qualquer motorista. A estrada estava com gelo e o vento era tão forte que tirou os carros da pista, deixando-os por horas em uma vala parecida com um cemitério de carros. Acho que ninguém pode discordar disso. No dia 21 de janeiro de 2020, o navio de cruzeiro MS Nordnod chegou ao porto de Bodo, na Noruega. O navio deveria atracar sem problemas, mas os elementos da natureza interferiram nos planos. As imagens mostram o vento simplesmente soprando o navio gigante para o lado, impedindo que o processo de ancoragem fosse concluído. Agora imagine, se o vento move facilmente uma embarcação que pesa dezenas de milhares de toneladas, então o que acontece com os pequenos barcos?
Esse vídeo foi feito no estado de Ohio. As rajadas de vento passaram gradualmente da terra para a água, destruindo não só o pier, mas também os próprios barcos. 129 km por hora foi a velocidade máxima do vento naquele dia, e mesmo assim foi suficiente para causar danos significativos. Os meteorologistas podem prever uma tempestade, é claro, mas nem sempre são capazes de adivinhar suas peculiaridades, muito menos suas consequências. E aqui está uma evidência do Canadá. No vídeo, primeiro o céu se torna rapidamente mais claro e em seguida a paisagem muda e fica irreconhecível em segundos. Agora a filmagem parece uma cena de um filme apocalíptico. É incrivelmente assustador e hipnotizante ao mesmo tempo. Estatisticamente, os maiores e mais destrutivos tornados da história costumam ser os tornados em forma de cunha. Eles podem ter 800 metros de largura ou mais. Esse é exatamente o tipo de tornado que os moradores da pequena cidade de Maiden, Iowa, enfrentaram no dia 27 de abril de 2024. Olha só o tamanho disso. That farm is toast. Oh, look at the debris it's already hitting. Oh, no. Oh, no. Oh, it's going behind it. Maybe it'll miss it. It'll be close. O resultado do desastre na cidade de cerca de 600 habitantes foram 180 casas destruídas e muitos comércios danificados. Uma força aterrorizante que ninguém quer enfrentar. Listen at the roar. Os tornados podem não só causar danos materiais significativos, mas também deixar bairros inteiros sem eletricidade. Oh my God! Oh my God! Por exemplo, no início de janeiro de 2024, em Fort Lauderdale, um tornado repentino em uma área residencial da cidade derrubou linhas de energia. O vídeo mostra flashes verdes sinistros nos locais por onde o redemoinho passa. A velocidade máxima do vento naquele dia foi de 129 km por hora e é difícil de acreditar, mas ninguém ficou ferido. Oh my God, this is so scary to watch. This is literally my worst fear. I'm so happy it's going away. Oh, just flip that boat over! Oh my God. Oh, it's gonna run right through this freaking main drag with all these cars. It flipped that. I think that boat righted itself. That boat was upside down. Look at the trees. Outra coisa que não se pode ignorar quando se trata de mau tempo é o granizo. Tente estimar o tamanho deles. Praticamente do tamanho de uma bola de beisebol. Embora muitos estejam acostumados com a precipitação na forma de partículas de gelo muito pequenas, em algumas regiões o granizo pode ser assim. O diâmetro recorde de um granizo foi registrado em 2003, 47,6 centímetros.
This is by far the worst hailstorm I've ever seen in my entire life. They have backup power here, don't they? Yeah, I bet we're on backup power. We're gonna go. No, we don't have a generator. No, we don't. We don't have a generator. We don't have a generator. Oh no, that's right. Because when they went out that way, like where in the heck? I think we have windows broken. I'm sure we In do. a car? No. Oh yeah. No. Especially if they're driving and their speed. Like my the window. speed of the thing. Situações em que ventos fortes arrancam telhados de residências não são tão incomuns. Por outro lado, é lógico supor que grandes instalações como escolas, hospitais e estádios estejam protegidos contra esse tipo de incidente. Mas não é bem assim. Essa filmagem da Holanda mostra claramente rajadas de vento arrancando placas de metal do teto de um estádio, como se fossem cascas de laranja. Os bombeiros tiveram que esperar até que tudo se acalmasse para tomar qualquer atitude. Em outras palavras, não importa a alta qualidade dos materiais ou o tamanho da instalação, nada é impossível para a natureza. Wat leuk. Nou, moet je kijken, hè? Moet je kijken. Jezus, Mina. Kan je het zien? Nee, wacht even. Ja, zie je daar links? Zie je het dak bij je? Ja, dat is het dak. Ligt nu op de weg. Dat is het dak. Oh, kijk, daar gaat weer. Oh, wat erg. Oh, gelukkig staat de wind die kant op. Oh, niet normaal. Van Heide van Ado, Niels. Acredita-se que a Antártida seja o único continente que não é atingido por tornados. O curioso é que ela é reconhecida como o continente onde mais venta na Terra. As rajadas de vento aqui podem chegar a 322 km por hora. Acrescente a isso a temperatura média de menos 40 graus Celsius, os pedaços de gelo que voam na sua cara e você entenderá mais ou menos o que os participantes de uma expedição à Antártida sentem. Mais um motivo para admirar aqueles que dedicam suas vidas a uma atividade tão desafiadora. Os ventos glaciais são comuns aqui. A temperatura da geleira produz um efeito de resfriamento no ar o tempo todo. Além disso, ciclones profundos passam regularmente ao redor da Antártida. Não é de se admirar que aviões não sobrevoem o continente, e é quase impossível aterrissar nele devido aos fortes ventos. O vídeo a seguir é uma prova disso. Não, isso nem é o Polo Sul. Essa filmagem foi feita em um aeroporto na Holanda. Imagine o poder das correntes de ar se elas fizeram um gigante que pesa várias dezenas de toneladas vibrar no ar como uma borboleta. Holy moly, it is screaming. I'm seeing electrical flashes behind me. Wow. Uau mesmo, foi assim que o autor do vídeo descreveu o início da série de tornados que assolaram a região sul dos Estados Unidos de 21 a 23 de março de 2022. Tudo começou no Texas. O cinegrafista destas imagens está bem no epicentro da formação dos tornados. No início, se formaram na região várias supercélulas que são as tempestades menos comuns, porém as mais destrutivas, e elas acabaram se transformando em um verdadeiro desastre natural.
Hipnoticamente belo, não é? Bem, não se deixe enganar por essa beleza e não fique olhando por muito tempo se um dia encontrar algo assim. Isso são nuvens de prateleira, um indicador de que uma forte rajada de vento está prestes a atingir a área e com ela tempestades e aguaceiros. Oh, it's coming towards us. No, it's gray. Tsunamis are coming. No, tsunami water. The top of tsunami water is gray. When it spits out, it's just a cloud. Em agosto de 2021, essas nuvens acompanharam o furacão Ida, o segundo furacão mais intenso e destrutivo depois do infame Katrina. O Ida foi classificado como categoria 4 na escala Saffir-Simpson, a penúltima categoria existente. A velocidade máxima do vento durante o desastre chegou a 240 km por hora. Se pararmos para pensar, é um número realmente aterrorizante. Uma roda gigante pequena pesa em média cerca de 200 toneladas. Qual é o objetivo dessa informação? Você está prestes a descobrir, para entender a escala do desastre, é claro. E essa nem foi a primeira vez. É impossível imaginar, mesmo que aproximadamente, o horror inacreditável que sentiram as pessoas que estivessem nesse brinquedo da pequena cidade da Toscana nesse momento. Mas, felizmente, não havia passageiros nas cabines. Conclusão: sempre verifique a previsão do tempo antes de ir a um parque de diversões. Ventos fortes, onda de vários metros de altura e você indefeso, protegido da fúria da natureza apenas pelas janelas de um navio. É assim que são as fortes tempestades no oceano. Mas há um lugar onde as pessoas têm que permanecer nessas condições por mais de 800 quilômetros. Seu nome é Passagem de Drake. Esse é um estreito intercontinental onde as partes sul dos oceanos Pacífico e Atlântico se encontram. A passagem de Drake tem algumas das correntes oceânicas mais fortes do mundo e é oficialmente um dos lugares mais perigosos da Terra. Não é difícil de acreditar quando você vê imagens como essa. Sinceramente, parece o início do apocalipse. Essa tempestade de areia atingiu o Arizona em um dia, deixando 10 mil pessoas sem eletricidade e causando atrasos de quase 1h30 nos voos. He's at home. I just ran up to our second floor. It is crazy looking at this thing, man. It is like unbelievable. What do I do? The wind's blowing. I know. Mais tarde, os especialistas disseram que em alguns lugares a tempestade ficou com mais de 80 quilômetros de largura. And about Chandler Heights. And then this is south. Devido às peculiaridades do clima, os Estados Unidos são mais frequentemente atingidos por tornados do que outros países. E não se trata apenas da frequência desse fenômeno, mas também de sua intensidade. No dia 31 de março de 2023, ocorreu uma das maiores séries de tornados, até mesmo para os Estados Unidos, e ocupou o terceiro lugar em número de tornados em um único dia. Um total de 46 tornados foram registrados em diferentes áreas em 24 horas. As rajadas de vento mais fortes atingiram 270 km por hora, quase a velocidade média de um carro de corrida.
Séries maiores de tornados foram registrados somente em 1974 e 2011, quando ocorreram 148 e 216 casos em um dia, respectivamente. É difícil imaginar o horror que uma pessoa sente quando percebe que um tornado está vindo em sua direção. O autor dessas imagens teve sorte. Ele não só estava em um abrigo naquele momento, como também conseguiu capturar algumas imagens realmente impressionantes. Sim, levará muito tempo para reconstruir o quintal, mas o mais importante é que ninguém se machucou. Out front, the big one they've been trying to save just shattered. Yeah. Just, oh, our mailbox broke! Damn it! Mailbox is down. Deer running! Talvez uma das coisas mais desagradáveis que acompanham os furacões seja o vento, que pode não só derrubar, mas também arrancar árvores com raízes, justamente no momento mais inesperado. Oh, our tree's gone! We lost 2 trees! Both. Our front yard is gone. Oh, we're losing furniture. Yeah, the furniture's down around the pot. Oh, damn, I love those trees. E é claro, a última coisa que você quer é estar na rua neste momento, no qual uma árvore pode cair a qualquer instante. Oh my God! Holy guys! Em 5 de março de 2018, por exemplo, na região de Algarve, em Portugal, ventos de 180 km por hora não só quebraram árvores impiedosamente, como varreram bairros, causando danos devastadores a tudo o que encontraram em seu caminho. É uma visão assustadora, não é mesmo? Mas as consequências deste desastre não são menos chocantes. E essas árvores, pelo visto, têm dezenas de anos. Que força inacreditável! Provavelmente um dos fenômenos mais perigosos que acompanham o clima severo são os relâmpagos. Uma descarga de eletricidade com uma voltagem de milhões de volts pode atingir qualquer coisa e, o mais importante, de forma totalmente inesperada. Acredita-se que seja quase impossível prever onde exatamente um raio cairá.
E aqui estão mais algumas evidências de sua imprevisibilidade. I got it. Uma tempestade que ocorre instantaneamente é acompanhada de chuvas e relâmpagos, causa danos significativos e cessa com a mesma rapidez. Tudo isso se refere a um terrível tipo de tempestade chamado derecho. Em espanhol, a palavra significa direito ou uniforme, o que faz sentido. Ao contrário dos tornados, em que as correntes de ar giram em um vórtice, o derecho forma uma faixa linear de ventos fortes. Um caso dessa tempestade é o que você está vendo na tela. No dia 10 de agosto de 2020, um poderoso derecho atingiu o meio-oeste dos Estados Unidos. À frente da tempestade, com uma velocidade média de 88,5 km por hora, percorreu 1.240 km de oeste a leste em 14 horas. Dizem que tempestades dessa escala ocorrem nessa região cerca de uma vez a cada década. Antes disso, tais tempestades foram registradas em 1998 e 2011. Às vezes, as condições climáticas são tão severas que você não tem escolha a não ser assistir impotente sua propriedade ser literalmente reduzida a pó pela natureza. Aqui estão algumas imagens de Ohio, onde uma casa foi destruída durante ventos de tempestades no dia 7 de maio de 2024. No dia 23 de agosto de 2023, as pessoas da Arábia Saudita testemunharam uma forte tempestade. A Meca ficou inundada e as rajadas de vento foram tão fortes que até os outdoors saíram voando. O rugido do tornado, as sirenes ao fundo, tudo soa e parece uma cena de um filme de terror. Provavelmente os residentes de Andover, Kansas, se sentiram protagonistas de um filme desses no final de abril de 2022. E não se trata apenas do poder do vórtice, dá só uma olhada em sua velocidade. Com certeza ninguém sente inveja das pessoas que estavam em seus carros na estrada naquele momento. Apesar de todo o seu poder destrutivo, o início de uma tempestade pode parecer uma pintura de algum artista famoso.